Iniciando mais um programa Clinicando Raciocinando. Lembrando sempre que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna que estimulem cada vez mais o nosso raciocínio clínico, sempre beneficiando, no final das contas, os nossos pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa, faço parte da equipe do Raciocínio Clínico Veterinário Experts. E o nosso tema de hoje é mentoria. Ao vivo, né, pessoal? Hoje é aquele dia que a gente discute casos aí de seguidores, casos cabeludos, casos escabrosos, aqueles bem difíceis que a gente pode discutir bastante, contribuir, chegar a conclusões, enfim, tentar ajudar o nosso colega, tentar ajudar o paciente da melhor forma possível. Tá joia, pessoal? Então vamos lá chamar a nossa convidada de hoje, né, que vai aqui contribuir com o caso clínico dela, Vanessa, do Rio de Janeiro. Olá, Vanessa, dá um oi aí para eu poder lhe chamar, para eu poder lhe convocar aqui, mandar o seu convite. Olá, Vanessa. Boa noite, Olá, tudo bom? doutor. Chegou a Vanessa aí, pessoal, a dona do caso, a dona do pepino, né, Vanessa? É, o pepino. Assim tá legal? Bota o fone de ouvido. Tá, ó, eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Tá muito bom. Falando do Rio Tá, de que Janeiro, ótimo. capital? Isso mesmo, Janeiro Capital. Ah, tá joia. Vamos lá? Vamos! Então vamos. Tá? Como é que recebemos agora, conversamos agora há pouco, né? A Vanessa estava mandando o caso para mim agora há pouco antes da live. E o caso tem uma evolução relativamente longa, né? Começou aí em meados do ano passado, no final de agosto. É uma cachorrinha resgatada, né, Vanessa? Isso, tava nas ruas, abandonada, foi resgatada por uma amiga. Uhum. Como é que ela chama Então a gente não atualmente? tem aqui. Se chama Ohana. Ohana. Então, a Ohana foi resgatada, pessoal, no final de agosto e ela apresentava muitas lesões dermatológicas, né? Aparentemente com quadro de Isso, sarna, linfonodos reativos, né? Você até isso. administrou, foi Bravecto que você prescreveu? Simpárica. O Simparic, o Sarolaner. E ela melhorou bem do quadro dermatológico, né? Sim, ela tá. A pele dela tá completamente restaurada. Não tem mais feridas nem falhas. Tá ótimo. Então, para colocar o pessoal por dentro do caso. Então, a Ohana foi resgatada lá no final de agosto do ano passado. Nessa época, a Vanessa realizou alguns exames, né, hematológicos e bioquímicos. Eu vou trazer aqui principalmente as alterações para vocês, tá? Então, no dia 31 de agosto, tem um hemograma, que foi o primeiro a ser coletado do resgate da Ohana, em que ela apresentava uma anemia importante, né, Vanessa? 17,8 de hematócrito, correto? E com Correto. uma característica que sugeria falta de regeneração. Né? Não tinha, era uma anemia normocítica, normocrômica, e no hemograma subsequente, que a gente vai falar daqui a pouco, você fez o reticulócito. Acontece que nesse momento foram encontradas microfilárias no hemograma dela, né? Na Nesse amostra. primeiro hemograma. Né? Isso. Uhum. Joia. Então, o primeiro elemento que a gente tem para trabalhar é esse, né? Que a gente tem um animal que foi resgatado com uma anemia significativa, né, importante, 17,8 de hematócrito, nesse momento ainda aparentemente a regenerativa, mas de etiologia absolutamente oculta, né? Porque tanta coisa pode ter acontecido com ela, né? Ela pode ter sofrido um trauma, ela Com pode ter certeza. perdido sangue, ela pode ter enfermidade infecciosa, né? Pode ter parasitose, uma polisculiambose múltipla, né? Aí o pessoal perguntando, a Luana perguntando qual a idade dela, é aproximada, tá, Luana? Ela é uma adulta jovem, entre 1 e 2 anos de idade, correto, Isso. Vanessa? Perfeito. É, pela quantidade de tártaro, mais ou menos, que ela tem, uns 2 aninhos por aí. Joia. E em relação às microfilárias, eu nunca trabalhei em área endêmica para girofilariose, né? Nunca trabalhei em região litorânea ou cidade que tivesse assim casos de girofilariose. Aqui em Minas, né? Nem passa perto. Eventualmente a gente vê algum caso que vem ali de Guarapari, né? Do Espírito Santo, às vezes até do Rio de Janeiro, mas não é uma coisa habitual aqui para gente. Em Santa Catarina também trabalhava na Serra Catarinense, né? Não tinham casos. Mas ao que muito me consta, quando a gente encontra microfilária, a gente não necessariamente está vendo girofilária, né?
A gente pode ter outras espécies de parasita que também a gente encontra microfilária, como, por exemplo, o diptalonema, né? Então, muitas vezes não é possível inferir, mas é uma suspeita, evidentemente, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que o animal possa ter dirofilariose. Como é que é a casuística de dirofilariose aí sua, Vanessa? Assim, agora tem aumentado bastante, né? Antes era mais, assim, região dos lagos, né? Tanto que quando o animal fosse viajar para uma região dos lagos, a gente fazia a prevenção, né? E regiões, assim, locais que tem mais praias, enfim, né? Agora, não. Agora a gente tem encontrado bastante animais apresentando essa patologia agora, né? Uhum. Vou te dizer assim, uma vez por semana a gente mais ou menos assim, ou até mais, dependendo dos locais de atendimento, né? Você encontra mais animais com essa doença, né? Infelizmente. Perfeito, tá. Então, até o momento, que a gente tinha em meados de agosto, né, em meados do ano passado, em agosto, era um hemograma com uma anemia importante e microfilária. No dia 3 de setembro, a Vanessa repetiu o hemograma e se deparou com o hematócrito na casa dos 17. Ele não se alterou e os reticulócitos estavam 7.620, ou seja, regeneração alguma, né? Então não tinha nada praticamente de regeneração. Então, nesse momento, a gente pode inferir com certa tranquilidade que é um quadro de anemia arregenerativa. E foi feita, então, uma sorologia para erliquiose, né? Foi feito 4DX, na verdade, e o E único agente que veio positivo foi Ehrlichia canis, correto? correto. Então, nesse momento, a dirofilária, negativo. Nesse exame deu negativo, isso. Uhum. Apareceram só na amostra de sangue, mas no 4DX e no teste de gota também deu negativo. Tá, Da gota, né? Da gota. perfeito. E assim, a gente sabe, como eu disse, não é minha área de expertise de dirofilariose, mas a gente sabe que o resultado pode dar falsos negativos, né? Principalmente nos primeiros meses de infecção, ou se não tem, só tem macho, se não só tem fêmea imatura. Então, o resultado não descarta, propriamente dito, a dirofilariose, né? Mas deu positivo para a Ehrlichia canis. O pessoal está perguntando aqui se É. apresentava sangramento externo quando resgatada. Apresentava, Vanessa? Não, não, nenhum sangramento, nada. Uhum. Não, então a resposta é não, Renata. A Renata Pérez que perguntou, não apresentava um sangramento evidente, e sim era um animal de rua. Tá? Everminada ela não era, Sim, mas logo que foi resgatada foi feita a everminação, correto, Vanessa? correto, sim. Perfeito. E aí, a partir do diagnóstico dessa sorologia positiva para Ehrlichia canis, ela foi tratada? Foi tratada com a doxiciclina por 30 dias. E aí? A partir desse tratamento, o hemograma foi repetido. Eu tenho um hemograma de 12 de novembro aqui. E aí, o que aconteceu? Não, nada. Nada. Exatamente. Essa é a questão desse caso, né? Um paciente com uma anemia É, muito importante, na casa dos sim. 17, que deu uma sorologia, Uma anemia crônica, né? deu uma sorologia positiva para erliquiose, uma anemia arregenerativa, sem reticulocitose, deu positivo para erliquiose, foi tratado para erliquiose e depois de um mês de tratamento, protocolo padrão, etc. Adivinha o que aconteceu? Nada. A anemia continuou exatamente no mesmo patamar. Vamos ver algumas perguntas aqui. Marcela pergunta: o hemograma havia trombocitopenia? Não. Não havia nenhuma Não. citopenia, exceto a anemia, tá, pessoal? Leucócitos normais. Em um ou outro hemograma, o leucócito chegou ali na faixa inferior, que eu estava olhando aqui, mas nunca ficou trombocitopênica de forma importante. O último hemograma, ela apresentou uma plaqueta um pouco mais baixa, mas nada grave. Mas, de forma geral, é um quadro de anemia, tá? Sim. Muito bem. A Luana está perguntando até do ultrassom do baço. Calma que a gente vai chegar lá, Luana. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem que chegar, raciocinar em cima do processo anêmico, né? Eu acho que o ponto de partida de ancoragem para o nosso raciocínio clínico aqui é uma anemia. Toda vez que a gente pensa em anemia, a gente tem que sempre dicotomizar o nosso algoritmo. Anemia regenerativa e anemia regenerativa. Regenerativa tem reticulocitose, pode não ter nas primeiras 48, 72 horas, às vezes até um pouquinho mais, mas ela vai se desenvolver ao longo do tempo, que não aconteceu nessa paciente, não é? E ela é invariavelmente devido a perda sanguínea ou hemólise. Como aqui é uma anemia regenerativa, então a gente
tira essas causas de doença hemolítica e de perda sanguínea e recaímos então nas anemias arregenerativas, que podem ser causadas por doenças extramedulares ou medulares. Quando a gente fala de enfermidade extramedular, a gente está falando, por exemplo, de insuficiência renal crônica, quando você tem uma diminuição da produção de eritropoetina. E aí, invariavelmente, você tem um doente renal crônico de grau 3, 4, né, já avançado, com quadro de bastante insuficiência, o que não é o caso aqui. Como eu disse para o pessoal, o primeiro bioquímico não deu absolutamente nada, a creatinina estava normal, tá? Sim. Segundo ponto, a gente pode ter, ainda falando de causa extramedular, assim, entre aspas, né, uma anemia da doença inflamatória crônica. Sempre que a gente tem um processo mórbido, subjacente, inflamatório, neoplásico, crônico de forma geral, a gente pode ter sequestro de ferro e ter uma anemia crônica. Em geral, essas anemias da doença crônica regenerativa são anemias de baixa magnitude, tá? Não tendem a ser tão assintosas como que a gente está vendo aqui. Mas tudo bem, tudo pode em biologia. Mas o fato é que não há, aparentemente, uma morbidade subjacente, uma doença inflamatória evidente que justifique essa anemia, porque ela não tem outras alterações, correto, Vanessa? Correto. Então, isso nos leva, né? Isso assim, ainda falando só para a gente citar todas as causas, ainda a gente tem a anemia da doença endócrina, que são anemias muito discretas, né? Por exemplo, que a gente vê no hipotiroidismo, que também é regenerativo, mas não tem nada a ver com o caso. E aí a gente é levado também aos quadros medulares, né? Quando você tem uma produção ineficiente de hemácias. Então você pode ter nesse contexto causas neoplásicas, quando a gente tem mielotísica, infiltrado medular com células neoplásicas, é o que ocorre, por exemplo, no linfoma, na leucemia, na mastocitose, na histiocitose maligna. Um animal como ela, de 1 ano e meio, 2 anos de idade, sem qualquer outra evidência de alteração, isso aí é pouco provável. Tá? Causas tóxicas, quimioterapia, terapia com estrógeno, né? Realmente causam aplasia medular. Não é o caso aqui, não tem histórico de quimioterapia, não tem nada a ver, e não tem histórico de aplicação de estrógeno, nem tampouco é uma cadela mais velha que possa ter, não que seja impossível, mas neoplasia ovariana, produtora de estrógeno aqui seria um quadro improvável, até porque o estrógeno normalmente a gente tem pancitopenia, e não apenas anemia. Muito bem, então falamos de mielotísica, improvável, causas tóxicas improváveis. Que mais? A gente pode ter uma causa infecciosa de aplasia e hipoplasia. E aí a gente pode listar, por exemplo, a erliquiose, a leishmaniose visceral canina, não é? São aí possíveis causas que a gente deve considerar. A erliquiose foi descartada, mas a leishmaniose ainda está na jogada, está jogando, né? Vamos ver o que vai aparecer aí de informação que a gente pode depender disso aí. E, por fim, a gente pode ter uma aplasia eritroide pura. Tá? A aplasia eritroide pura, quando a gente tem uma hipoplasia, uma aplasia da série eritroide, que ela normalmente é idiopática, né? Muitas vezes ela responde a corticoide. Por quê? Porque pode ser produzido anticorpos contra precursores eritroides na medula óssea. Então, é uma autoimunidade não contra a hemácia que está circulando, mas contra precursores eritroides lá na medula. E aí, uma pista boa para isso é o mielograma, tá? Só um minutinho, pessoal, já vou responder as perguntas, tá? Porque aí a gente vê uma parada na maturação, né? Para onde está dirigida essa autoimunidade. Então, a gente vai ver naquela maturação eritrocitária, em determinado momento, ela pode estar hiperplásica antes e depois ela para, tá? E ali pode haver realmente uma autoimunidade contra algum precursor eritroide. O mielograma, nesse sentido, poderia ajudar, tá? A definir esta causa. Então, a gente coloca aí como possibilidade principal, com a que a gente tem até agora, a leishmaniose como causa infecciosa e uma aplasia eritroide pura, ou por autoimunidade ou idiopática, tá? Só respondendo algumas perguntas, tá? Renata perguntou da esplenomegalia. Vou falar agora da esplenomegalia, tá? Edivaldo, teste de Cumbres. Então, Edivaldo, não tem evidência de hemólise no quadro, tá? Não tem reticulocitose, não tem bilirrubinemia, não tem esferócito, não tem eritrócito fantasma, não tem autoaglutinação em lâmina. Por isso que não foi solicitado o teste de Cumbres, porque não há uma evidência clara de doença hemolítica, tá bom? Mara pergunta, anemia ferropriva, dosar ferro, ferritina e transferrina. Mara, assim,
Anemia ferropriva, né, por uma perda crônica de sangue que poderia estar acontecendo, eu esperava que houvesse algum nível de regeneração, né? E nesse período todo, o animal everminado, o animal jovem, ao longo de 2 meses, sem nenhuma subida no hematócrito, acho difícil, tá? Não que esteja errado, mas acho do ponto de vista clínico, dessa evolução, né? Um animal tão jovem, ela não tem nenhuma resposta e não aumentar em nada o hematócrito, acho pouco provável, tá? Lidiane, sim, vai ficar gravada, tá? Marcelo, a gente volta já nas microfilárias, tá? As microfilárias não foram confirmadas pelo teste 4DX, embora comentamos que possa ser um teste falso negativo. Agora, as microfilárias isoladamente não justificam uma anemia pura, isolada, sem outra sintomatologia, tá? E uma colega, eu ainda ia chegar nisso, mas uma colega da Vanessa, cardiologista, avaliou a parte cardíaca, acredito que tenha feito eco também, não encontrou absolutamente Sim. nada de importante, tá? Aldo pergunta, vou deixar a Vanessa responder, como é que estava a clínica dela no geral? Bom, a clínica tava, a parte pior mesmo era a pele, né? Mas assim, logo nos primeiros dias já estava tudo normal, se alimentando bem, fezes, urina normal, brincando. Então a clínica dela tava legal, não estava abatida, apática, nada disso. Só a pele mesmo que estava bem, né, castigada e aqueles linfonodos bem aparentes, né? Ah, então Só. a gente tem um segundo ponto aí que eu acho que a gente deve discutir. Tem uma linfadenomegalia. E essa linfadenomegalia, depois que você fez o Simpari, que a pele melhorou e etc., a linfadenomegalia melhorou ou persistiu? Sim, diminuiu um pouco. Os linfonodos inguinais estavam bem aumentados, né? Até te mandei uma foto deles, fiz citologia, né? E eles continuam ainda aparentes, mas diminuíram de tamanho. Mas você considera ainda que tem uma linfadenomegalia? Sim, considero. Joia. Então, nesse aspecto, vamos acrescentar aqui duas informações. Então, a Vanessa considera que haja uma linfadenomegalia. E no exame ultrassonográfico, que o pessoal vem perguntando, foi feito no dia 20 de setembro, o exame mostrou uma esplenomegalia importante, com a presença, inclusive, de alteração de textura. Muitas imagens pequenas, de 0,1 centímetro, hipercóicas, que dá aquela textura que a gente chama de queijo suíço, né? Para o baço, todo Aham. rendilhado, todo cheio daqueles pontinhos hipercóicos. Isso é bem consistente com o quê? Com uma reatividade esplênica. E quando a gente junta isso com a linfadenomegalia, faz todo sentido. Por quê? Porque os motivos pelo qual o baço aumenta e o linfonodo aumenta podem ser confluentes. Vamos tentar pontuar isso de forma mais clara. Primeiro, por que um baço aumenta? Então perceba que a gente está interpretando várias síndromes clínicas, né? Interpretamos anemia, agora vamos interpretar a esplenomegalia. A pessoal falando do aspecto rendilhado, a Areta falando aí já algumas causas de esplenomegalia. Tá certo, Areta, perfeito, vou chegar lá, tá? Olha só, então a gente tem aqui, o baço pode estar aumentado por uma hiperplasia linforreticular, quando existe um estímulo antigênico crônico, linfócitos e células fagocíticas se proliferando, né? Então o baço aumenta de tamanho. É o que ocorre, por exemplo, na leishmaniose, na erliquiose, em qualquer condição de estímulo antigênico crônico. Então, hiperplasia linforreticular. O baço pode estar aumentado quando existe infiltração neoplásica, né? Por exemplo, linfoma, leucemia, mastocitose, etc. O baço pode estar aumentado por processo congestivo, quando você tem um quadro de insuficiência cardíaca congestiva direita ou uma hipertensão portal. O baço pode estar aumentado por hematopoiese extramedular, como muito bem chamou a atenção a Areta. Num quadro de anemia crônica persistente, essa hematopoiese extramedular pode estar presente no baço. Tá? É uma coisa a se considerar. Ele pode estar sendo recrutado a produzir hemácias. Quinto, o baço pode estar aumentado em esplenites, né? Processos inflamatórios envolvendo o baço. A gente pouco considera isso na rotina, mas acontece. Esplenite piogranulomatosa, esplenite eosinofílica e assim por diante, tá? O baço pode estar aumentado quando tem massa esplênica, né? Aí é um aumento irregular, não homogêneo, por exemplo, no hemangiosarcoma. O braço pode estar aumentado em deposição de substância, como por exemplo na amiloidose. Então a gente tem muitas causas de esplenomegalia. Mas e o linfonodo? O linfonodo ele aumenta por hiperplasia linforreticular, opa, é uma causa confluente, né? Quando você tem um estímulo imunológico, órgão linfóide, do mesmo jeito. Ele aumenta hiperplasia, assim como o baço.
Ele aumenta em linfadenites, quando existe uma infiltração inflamatória, tá? Isso é bem menos comum na nossa rotina, ou quando existe infiltração neoplásica. Então, nesse contexto, a gente poderia considerar as duas hipóteses: hiperplasia linforreticular, que explicaria a esplenomegalia e a linfadenomegalia, ou infiltração neoplásica, que explicaria aí a linfadenomegalia e a esplenomegalia. E aí a gente consideraria principalmente linfoma. Ah, mas é um animal jovem. Eu já tenho de animal de 10 meses com linfoma. Pode acontecer? Pode. Explicaria anemia? Explicaria. Acontece que a Vanessa fez uma citologia de linfonodo. E a citologia de linfonodo descartou o linfoma e mostrou que é um linfonodo reativo. Então a gente cai na causa da hiperplasia linforreticular. Então a gente tem uma anemia arregenerativa, né, que a gente postulou aí como possibilidade causa infecciosa e aplasia eritroide pura, e a gente tem linfadenomegalia e esplenomegalia, que sugerem ser de origem de hiperplasia do sistema linforreticular. A aplasia eritroide pura causaria linfadenomegalia e esplenomegalia? Não. É um quadro puramente medular. Então, o que explicaria melhor isso? Do ponto de vista assim, de explicar todos os sintomas, se houvesse uma causa única, realmente a leishmaniose visceral canina. Ela explicaria a linfadenomegalia, a hiperplasia linforreticular, explicaria tranquilamente o quadro de anemia persistente sem resposta. Perfeito? Deixa eu ver mais algumas perguntas do pessoal. O pessoal perguntando da citologia do linfonodo. Já falei. Linfoma sem alteração em leucograma. Mais o overte. Muitas vezes o linfoma multicêntrico não tem alteração no hemograma. Tá? É muito comum. A alteração no hemograma não é obrigatória no linfoma, a menos que ele leucemize. Aí a gente inventa verbo na medicina veterinária, na medicina humana, né? Então o linfoma leucemizou. Nem existe esse verbo, né? Leucemizar. Eu leucemizo, tu leucemizas, ele leucemiza. Mas quando o linfoma leucemiza, aí aparecem algumas alterações. Então não é obrigatório de acontecer, tá? Pessoal, aí 1000 elogios para Vanessa o tempo todo. Você tá percebendo aí, né, Vanessa? Vanessa linda, maravilhosa, amiga, tal. Você é bem popular, hein, Vanessa? Tô vendo aqui as mensagens, hein? Olha lá, top demais. Legal. Obrigada. Não precisa ficar vermelha não, Vanessa. Você aprende. Depois ele vai ficando mais malevolente aí nas lives. Então, aí a Vanessa perguntando. Vamos chegar lá. Né? Então, até agora, o quadro está confluindo para Calazar, que explicaria melhor todas essas alterações que a gente está observando. Tá? Só antes de falar da sorologia... Não, a gente fala da sorologia de Ehrlich Babeza daqui a pouco. Aí foi feita a sorologia para leishmaniose, no dia 18 de novembro. E o resultado, ELISA, 5 vezes o valor de OD. O OD estava em torno de 0,500 e pouco, tá? E o valor do paciente deu 2,500 e alguma coisa. Então deu 5 vezes, tá? Isso é bem consistente com um resultado positivo para a leishmania, né? Um animal realmente infectado. Com um adendo, né? Assim, a partir de 3 vezes, a gente já considera, 3 a 4 vezes, a gente considera o animal como consistentemente positivo. Só que aí, para atrapalhar a vida, o RIF deu 1 para 80, né? Então, poxa, né? Podia ter dado 1 para 160, já resolvia logo o problema. Mas assim, Verdade. a gente sabe que o ELISA, ele pode subir antes do RIF. O RIF pode retardar um pouco, ele pode demorar um pouco mais para subir o título, tá? Então, esse resultado, eu acho que ainda ele sugere fortemente, dá o embasamento que a gente precisa aí para o resultado da leishmaniose. E aí, um bioquímico que foi feito perto, mais ou menos na mesma época, mostrou um quadro de hipovolemia com hiperglobulinemia, que é assim, muito consistente com a leishmaniose visceral canina, né? Aquela hiperglobulinemia pelo estímulo antigênico crônico, e a albumina ela desce por 1000 motivos, porque perde no glomérulo e etc, mas principalmente por um quadro compensatório dessa hiperglobulinemia. E a gente vê isso nessa paciente, né? Então, resumindo, o último hemograma foi de 4 de fevereiro e o hematócrito está em 17. Ele não sai do 17. Não há resposta medular. Em momento nenhum. Tá? E as plaquetas já desceram. Foram para 100 mil. Então, a gente já pode dizer que nesse último hemograma, a gente já tem uma bicitopenia.
com um quadro que foi feito em novembro, com um ELISA muito positivo, um RIF que não é conclusivo, albumina baixa, globulina alta e linfadenomegalia e esplenomegalia. Você tem clínica, você tem laboratório e você tem um sorológico consistente. Não é definitivo, mas é muito consistente. Então, eu acho que aqui, Vanessa, a gente entra naquela ideia. Estamos ouvindo o casco o tempo todo. Vamos pensar no cavalo antes de pensar na zebra. Eu acho que o caminho aqui é a leishmaniose visceral canina. Tá? Ela tem que ser ou confirmada. Como você fez uma sorologia em novembro, a assim, o conselho que eu te dou, talvez até antes de fazer uma medula, repete a sorologia. Talvez esse ELISA já tenha, o RIF já tenha disparado, já tenha 1 para 320, ou muito mais do que isso, 640, 1080, e você não precisa nem de invasividade maior para confirmar o diagnóstico, tá? Então, deixa eu só responder umas perguntas aqui que está subindo a tela, eu estou perdendo as perguntas, tá? Deixa eu tem ver o aqui. detalhe da babésia também, né, doutor? Tem esse detalhe. Me chama de doutor. Somos colegas aqui, me chama de Paulo. Ah, Areta tá. pergunta, para laudo oficial agora não é TRI, ELISA ao invés de RIF? O oficial, tá, Areta? Mas na rotina, eu confesso que a gente faz RIF e ELISA, tá? Do ponto de vista clínico, a gente faz RIF e ELISA, tá? Mais elogios para Vanessa. Vem uma pergunta e 12 elogios para Vanessa, tá? Pessoal perguntando se começou o tratamento de leishmaniose. Ainda não, né, Vanessa? Não, comecei não. Tá. Deixa antes da gente falar da sorologia, vem uma pergunta aí que eu acho ótima, da Renata Pérez. E a transfusão? Não daria um aporte? Tua pergunta é muito boa, tá, Renata? A questão da transfusão nesse caso. Porque, vejam bem, transfusão. Quando transfundir? Qual que é o gatilho? Na verdade, pessoal, a gente não tem um gatilho para transfusão. A gente tem um critério clínico mais amplo. A gente precisa ter um hematócrito baixo, evidentemente, tá? A gente fala sempre em 15 de hematócrito, mas 15 não é um número mágico. 15 eu vou transfundir. Você pode não transfundir com 15, você pode transfundir com mais de 15. Se o animal estiver gravemente doente, hemolizando ou séptico, com uma doença pulmonar grave, você pode transfundir um animal com 19 de hematócrito, com 18. Já fiz isso, não há problema. O critério é muito mais amplo do que isso, tá? Em geral, Renata, nas anemias de evolução crônica, com animal compensado, não está fraco, não está taquicárdico, não está taquipneico, como a Vanessa descreve, está comendo, está evoluindo bem, não há indicação de transfusão. Então, nesse caso especificamente, como não é um animal que está doente, né, não está com reflexo dessa anemia clínico, do meu ponto de vista, não há indicação de transfusão. Tá? Em transfusão, às vezes, menos é mais. Tá? Critérios mais restritivos em um animal compensado podem ser melhor. Tá? Até porque a gente pode transfundir, ela pode ter uma reação transfusional, mesmo fazendo os testes. Tá? Concorda, Vanessa? Estou falando aqui que nem uma matraca e nem Sim, estou te concordo. perguntando. Concorda? Não, concordo, porque ela tá com uma anemia crônica, né? Não é uma coisa aguda, né? De repente caiu, né? Ela vem ao longo desses meses com o mesmo número de hematócrito, né? Então, e Perfeito. não sei o que você acha sobre a reação, sobre o caso de reação cruzada entre Ehrlichia e Leishmania. Existe isso? E é sobre isso que a gente tem que falar. Isso estou deixando eu acho que é a cereja do bolo, tá? Você vai por essas perguntas e a gente vai para esse desfecho, então. Areta pergunta da punção de baço. Areta, não precisa, tá? Do meu ponto de vista. Repete a sorologia. Se tiver dúvida, punção de medula. Puncionar baço, você traz risco. É seguro? É seguro. Mas eventualmente pode ter uma hemorragia, né? A amostra de medula é muito mais segura e mais sensível, tá? Faz medula, tá? PCR de medula, melhor. Se for para fazer algum, PCR de medula, tá? Bárbara, aqui para leixe está cada vez mais difícil o diagnóstico. Não pego in situ, linfonodo, implante de lesão, faço PCR de medula. É isso aí, Bárbara. Leishmaniose, às vezes tem um diagnóstico muito fácil e às vezes um diagnóstico muito simples, tá? Por exemplo, eu já tive paciente negativo em tudo, que tinha lesão no nariz, tá? E aí a gente vai achar só no sítio de lesão, como imunistoquímica e etc. Leishmania, às vezes ela esconde, às vezes o diagnóstico é complexo, tá? Então, nem sempre é tão simples assim, tá? Deixa eu ver. A Bárbara falando que pegou uma lesão em boca. Essa que eu falei que tinha lesão em nariz, tinha uma úlcera em boca também, Bárbara.
ela não, ele, o Feliz, tá? Deixa eu ver, Paulo Cantuário, não sei se já falou sobre isso, poderia começar a usar sangue total concentrado de hemácia? Não, Paulo, não falei nesse, tá? Mas assim, se fosse transfundir um paciente euvolêmico, tá? Normovolêmico, tá? Que tá sem perda de volume, concentrado de hemácia é a escolha, tá? Para você minimizar volume. Se o objetivo é só anemia, tá? Não tem outros objetivos, e o animal tá normovolêmico, tá? Não tem por que transfundir sangue total. E vamos lá. Aí o pessoal falando, né? Esfregar sanguíneo, biópsia de pele, sim, todos eles podem eventualmente dar um diagnóstico parasitológico de leishmania, tá? Vanessa pergunta: tem animais super sintomáticos que não dá para fechar nem com PCR de medula? Tem. PCR de medula às vezes dá falso negativo. É azar? É. Acontece? Acontece. Mas aí vamos então para a cereja do bolo. Em 27 de novembro, a Vanessa foi lá e fez mais sorologia para Ehrlichia canis e Babesia, IgM e IgG. E deu positivo para os dois no IgM, correto? Correto. E aí, Vanessa, qual a sua interpretação disso? A minha ou a sua? Não, a sua. É, Eu falo a já. minha que ela é uma cadela com muita sorte, né? Coitada. 4 parasitas que apareceram em todos os exames, né? E eu tratei novamente no caso, porque como deu um prazo no começo de setembro, eu entrei com a doxiciclina, no caso, para o exame positivo de Ehrlichia, né? E mesmo assim, continuou com aquele hematócrito, aí eu repeti o exame e fiz a sorologia para Ehrlichia e Babesia. E aí deu o IgM reativo, né? E aí eu fiz o tratamento novamente com a doxiciclina, 30 dias, e fiz o tratamento com Gazel para Babesia. E mesmo assim o hematócrito Gazel é o continua. quê? Misol? Não, é, é, é um outro. Que é o Esqueci agora esqueci a Ganazeg? substância. Mas ele. Agora eu não vou lembrar o nome da substância, mas ele também é para o tratamento da babesiose canina. Aí o pessoal tá Aí ele massacrando faz. aqui. Reação cruzada, e perguntando. Ele é o mesmo protocolo, né? Dá uma dose, 15 dias depois repete a segunda dose, né? Foi o que eu fiz. E aí continuo com o mesmo hematócrito, nada alterou, mesmo tratando. E aí eu resolvi dar uma parada assim para pensar o que fazer no caso dela, porque eu não sei se eu faço mais algum exame ou se eu já entro com tratamento para leishmania, enfim. Tá. Só responder para o pessoal não ficar sem resposta aqui. Laus, pergunta a Vanessa: é comum falso positivo no teste rápido? Falso positivo não. Falso negativo sim. Tá? Aí o pessoal perguntando se pode ser erliquiose e falando de reação cruzada. Vanessa, o que você acha comigo? Você tratou um paciente 30 dias para erliquiose. O hematócrito nem se mexeu. Tá? Mas esclarecendo, é o diminazeno, né? Aparentemente esse que você falou aí. É um protozoocida. Isso mesmo. Tá. Isso. Obrigado, Maizu. Mai, Obrigada, né? Mai. Zolvet. Mai. É a Mai, É a Mai. Obrigado, Mai. Então, olha só. Faz sentido você ter um animal com Ehrlichia, você tratar assim e não ter melhora alguma? Pode acontecer? Pode acontecer se for crônico e tiver sequela. Você pode ter citopenia irreversível. Tá? Nesse contexto, poderia até ser. Mas não parece ser o caso. Ele não tem outros elementos de cronicidade. Só tem anemia. Tá? Outra coisa. O que nos diz uma sorologia positiva para ele? Bom, primeiro, deixa eu falar da Babesia. Do ponto de vista clínico, a Babesia, o que ela causa? Anemia hemolítica. Em nenhum momento, lá no começo, a gente descartou anemia hemolítica. Não tinha regeneração, não tinha nenhum elemento de hemólise. Então, Babesia, do ponto de vista clínico laboratorial, não é um agente provável. Tá? Deu sorologia positiva. E daí? Gente, sorologia para Babesia, para Ehrlichia, mostra exposição. Exposição. Ele foi exposto. Ele teve o carrapato, ele foi exposto ao agente, ele produziu anticorpo. Mas a correlação com a doença é clínica. Ter o anticorpo não significa que tenha a doença. Tá? Então, 4DX positivo, ou qualquer outro exame, seja laboratorial e etc., não fecha o diagnóstico de hemoparasitoses. Tá? Você tem que ter uma correlação clínica consistente. E, se possível, o PCR.
Tá? Não é obrigatório PCR. Se você tiver uma correlação clínica bacana e uma sorologia positiva, você pode tratar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se há uma falta de resposta ao tratamento, a gente tem que realmente questionar se realmente aquela é a causa da alteração laboratorial que eu estou observando. Tá? Isso é muito importante. Trabalhos sugerem que títulos muito altos para erliquiose, por exemplo, podem estar relacionados à doença clínica, porque quanto mais alto o título, aparentemente mais frequentemente o PCR vem positivo. Mas isso não é totalmente estabelecido. Então, o que vocês têm que ter em mente? Sorologia positiva, 4DX, ou RIF, ou o que vocês fizerem, tá? Não fecha por completo o diagnóstico de hemoparasitose. E ao se deparar com um quadro que não responde clínica e laboratorialmente, a gente tem que questionar esses resultados, tá? De erliquiose e babesiose. E aí vem a questão da reação cruzada, que eu vou falar agora, deixa eu só ver o que o pessoal está perguntando aqui. Amanda, a priori, notificação de leishmaniose aqui em Belo Horizonte, se a gente fosse fazer, era notificação o tempo todo, né? Normalmente, os órgãos sanitários, eles fazem os inquéritos epidemiológicos dele, tá? Enfim, mas as notificações normalmente são para os órgãos sanitários competentes, tá? E você tem que procurar na sua região, na sua cidade, etc, tá? E você pode notificar. A melhora da pele, Liege, provavelmente é atribuída a parasita cutâneo, né? Provavelmente estava com demodiciose ou escabiose, não sei bem como é que era a clínica da pele, tá? Deu Simpare que o quadro melhorou. No Tocantins é comum, a Maria dando o relato, né? Sim, meu pai morava em Palmas e tinha 2 cães contaminados. Deixa eu ver aqui. Guilherme falando do protocolo leishmanicida, da doxiciclina. Então, Vanessa, o IgM para hemoparasitose. O IgM mostra exposição aguda, mas não necessariamente infecção. Eu não conheço, tá? Não vou dizer que não é, mas eu não conheço. Porque, por exemplo, toxoplasmose, hoje eu pedi um IgM de toxoplasma, tá? Se vem IgM positivo, aquilo com clínica é consistente com doença. Mas eu nunca vi um trabalho documentando, por exemplo, o último consenso europeu não falava que o IgM ele era diagnóstico de nenhuma delas, tá? Então, até que se prove o contrário, o IgM não necessariamente documenta a doença clínica. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Deixa eu ver aqui mais. O pessoal mandando um link. O Johnny mandou um link de alguma coisa aí que eu não sei o que é. Depois eu vejo, tá? De orientação de leishmaniose. Então, vamos lá. Reação cruzada. Muitos falam em reação cruzada, desde que eu morava aqui em Belo Horizonte, no final dos anos 2008, 2009, né, passei todos os anos 2000, de 2000 a 2010, aqui 2011, depois fiquei um tempo fora, voltei e não mudou muito o paradigma. Eu continuo vendo, deu leishmania positivo, mas aquela coisa meio incerta, mas deu Ehrlichia, vamos tratar Ehrlichia, vamos tratar Babesia para depois repetir. Os trabalhos que eu consultei na literatura, tá? Pelo menos 2 trabalhos que testaram essa questão da, veja bem o termo, reatividade cruzada, tá? Reação cruzada. Nos 2 trabalhos, não estou falando de reação específica, nos 2 trabalhos, tá? Que eu consultei há pouco tempo atrás, porque tive essa discussão com um colega, tá? Eu falei, então vamos à literatura, vamos dar uma olhada. A literatura não mostra. Não existe reação cruzada. Cruzada. Não existe. A reação cruzada de leishmania existe com o quê? Com trypanosoma e com outras espécies de leishmania. Tá? Então, assim, pelo menos, eu não tenho expertise na parte imunológica, nem, né, não trabalho em ciência básica, diretamente eu sou clínico, mas trabalho com leishmaniose constantemente. A gente vê resultados incertos sorologicamente em animal que tem título para Ehrlichia, que não tem título para Ehrlichia, que tem título para Babesia, que não tem título para Babesia, de todas as formas. Tá? Então, essa conduta de achar que é uma reação cruzada, tratar, depois a positividade some, eu particularmente não faço. Mas olha lá, eu tratei e ficou negativo. Mas e se você não tivesse tratado, não ia ficar negativo do mesmo jeito? Essa variação sorológica a gente vê o tempo inteiro. Em positividade ou sem positividade. Por quê? Porque a sorologia ela é um exame que tem muito resultado falso positivo e tem resultado falso negativo. Eu acho que é isso que a gente tem em mente. Independente de ter Babesia, Ehrlichia ou esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que ter a clareza das limitações da sorologia. Em situações ela é positiva e fechou, né? 1 para 160, 4 vezes o valor do AD, clínica
compatível, etc., fechou. Mas muitas vezes ela é incerta. E aí você tem que partir para testes moleculares, parasitológicos, que te dêem uma consistência melhor no diagnóstico. A influência da Ehrlichia, de Babesia nisso, do meu ponto de vista, os trabalhos que eu vi não mostram reação cruzada, mostram que não tem, pelo contrário. E aí tem a questão da reação inespecífica, se estiver produzindo anticorpos, não sei, aí eu não sei dizer com exatidão. Mas eu acho que a ideia é essa, tá? Eu acho que é muito superestimada essa questão do diagnóstico de hemoparasitose, tá? Enfim, e a questão da clínica da hemoparasitose, né? Que você tem que ter de forma consistente. Filogeneticamente, são organismos muito distintos. A Ehrlichia é uma rickettsia. A Leishmania é um protozoário, né? São de reinos diferentes, né? São de reinos diferentes. Protista e Monera. Então, assim, do meu ponto de vista, eu posso estar completamente errado, mas eu consultei alguns trabalhos que, pelo menos que testaram isso, chegaram a essa conclusão, que não há, tá? E aí, Vanessa, antes de eu ir para as perguntas, você está me olhando assim, meio desconfiado. Cara, porque assim, sabe o que é incrível? Quando a gente discute isso, as pessoas não acreditam. Não, mas dá sim, dá reação cruzada. E não adianta. É assim, não sou o dono da verdade, longe disso, eu tô aqui para discutir. Talvez tenha saído um trabalho mês passado que mostre justamente o contrário. A gente não consegue acompanhar, né, o tempo todo o avanço da ciência, mas pelo menos essa última deve fazer mais ou menos uns 8, 10 meses que eu fiz essa consulta nesses trabalhos, que eu li esses trabalhos. Tá? Mas assim, é difícil de acreditarem. Tá? E aí, diga seu depoimento, Vanessa. Assim, acho que a gente pensa na questão da reação cruzada porque acho que a gente não quer acreditar que seja uma leishmaniose, né? Acho que no fundo, porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura, né? Quer dizer, a gente tem uma cura clínica, né? A gente tem uma cura epidemiológica, mas a gente não tem uma cura parasitária, né? Então, o parasita vai continuar ali, né? Ela só não vai ser mais uma transmissora, né? No caso. E acho que é por isso, né? A gente tem medo, né? De contaminação, de transmissão, enfim, né? Eu acho que a gente pensa muito na reação cruzada porque é mais fácil tratar uma Ehrlichia, uma Babesia, do que tratar uma leishmaniose, né? Uhum, sem dúvida. Por isso que eu acho que ela já teria melhorado com a doxiciclina, com o diminazeno que você Sim, administrou e não melhorou. Então tem que ter uma não explicação melhorou. para ela não ter melhorado. Tá? Ou ela tem um processo Sim, medular primário, mas aí eu não consigo entender por que ela teria linfadenomegalia e esplenomegalia e por que ela teria os isso. outros achados, né, que a gente conversou até aqui. Ou realmente ela tem leishmaniose. A Mai está perguntando do uma É, anemia imunomediada por processo inflamatório infeccioso crônico. Mas aí, Mai, a gente não tem nenhuma evidência de um processo inflamatório infeccioso crônico que justifique, tá? Agora, a questão de imunomediada, Mai, a gente falou de autoimunidade contra precursores eritroides. E aí um mielograma poderia ajudar, tá? Então, o que eu acho? eu sei que é um exame importante que eu deveria tentar fazer, né? O mielograma, né? Assim, se você fechar a leishmania, não precisa do mielograma. Não precisa, Ah, tá. tá? Fechar, fechar seria repetir o ELISA e o RIF, né? Eu acho que você tem dois caminhos. Repete o ELISA e o RIF, eu acho que isso é mais simples. Se tiver o título aumentado já, porque o ELISA já estava super alto. Se o RIF já tiver Isso, aumentado, fechou. Com a clínica, o laboratório fechou. Não fechando, PCR tá, de medula. Eu acho que esse é o caminho. Até a Bárbara tá. tá compartilhando aqui casos de animais que ela atendeu com tripanossomíase, né? Positiva para tripanossoma. Bárbara, eu tive a oportunidade de acompanhar um caso de, não sei de qual cidade você está falando, tá? Eu tive a oportunidade de ver caso de tripanossoma no Rio Grande do Sul, caso ali da região de Sete Povos das Missões, na cidade de... Ixi, me fugiu o nome agora, a cidade do Getúlio Vargas e do Jango. Ei, não é Santo Ângelo, é... Hoje, o Gaúcho, me ajuda aí, me deu um branco agora, falo tanto na live que me deu branco. Enfim, nessa região, né, ali que eu tive a oportunidade de ver tripanossomíase, mas na região do Pantanal, Mato Grosso, tem bastante tripanossomíase também. De onde que você é, Bárbara, que você está acompanhando esses casos de tripanossoma? Conta pra gente. Campo Grande, viu?
Olha lá, Mato Grosso. São Borja, obrigado, Renata, obrigado. Deu um branco aqui, São Borja. Muito obrigado, olha que vergonha. Né? Mas aí tem algumas regiões que a gente sabe que tem tripanossoma, né? Que pode acontecer, e aí é um diagnóstico diferencial. E o quadro hematológico lembra uma doença hemoparasitose. Pancitopenia, anemia grave, trombocitopenia, né? Bem grave mesmo. Só que aí você vê os tripanossomas na lâmina, né? Só que laboratório que faz só hemograma com a máquina, não encontra. Aí você fica boiando. Vanessa pergunta, e a anemia? Caso seja leishmaniose com tratamento, consequentemente já corrigiria? Então, Vanessa, alguns animais saram da anemia, mas outros ficam com anemia. Tá? Outros não, ficam como sequela permanente. Tá? Então, só o tempo dirá. Então, Vanessa, ajudou? Acha que é por aí? Vai fazer a sorologia? Só completando, Paulo, eu fiz também uma citologia, né? Uma páfina do externo e do linfonodo poplíteo, mas não vi nada na lâmina, não. Porque achar a leishmania é difícil, né? Nem sempre é fácil. E precisa de um examinador experiente que fique, quanto mais tempo você fica, maior aumenta a sensibilidade, né? Então tem que ficar, muito tempo procurando, sabe? A Mai está perguntando, professor Paulo, você iniciaria tratamento pensando na leishmania, logo pensando na clínica ou só pós-diagnóstico mesmo? Excelente a sua pergunta, Mai. Tratamento de leishmania é com diagnóstico definitivo, tá? É com diagnóstico definitivo, do meu ponto de vista. Tá? Assim, talvez tenha algum caso de exceção, mas de imediato, assim, eu te digo, eu nunca tratei leishmania sem diagnóstico definitivo. Tá? Vanessa dizendo que a anemia na leishmaniose é um desafio, porque ela é multifatorial, não é só por causa da ação do parasita na medula. Você pode ter hemorragia, você pode ter insuficiência renal crônica, você pode ter outros mecanismos relacionados e realmente a anemia na leishmaniose é um desafio, tá? A Bárbara dizendo para você fazer PCR de medula de qualquer jeito. O PCR de medula é o padrão ouro, né? Mas, gente, às vezes não Não. precisa, né? Mais barato, uma sorologia, só uma picadinha, não precisa sedar. Mas não, PCR também não é nenhuma tecnologia de foguete, dá para fazer tranquilo, né? E aí é isso. Eu acho que é esse o caminho. Depois você conta se encontrou a leishmania. Agora, também se não fechar para leishmania, agora a gente está com um problema, porque a gente vai ter que procurar outra causa para tudo isso, né? Mas eu acho que aí o mielograma vai ter que ser feito, não tem como, né? Vai ter que ser feito, não tem jeito. A gente quer achar, assim, seria bom se o PCR de medula resolvesse, né? Mas ao mesmo tempo seria bom que não, né? Porque eu não queria que ela tivesse com leishmaniose, né? É uma balança assim muito triste, na Ela tá com sua verdade, né? amiga? Tá com a sua É uma amiga? amiga minha que resgatou. Isso. Então fala para E a ela gente está tratando. preparar o bolso pro Mitelforã. Então posso te perguntar sobre o tratamento? Pode, claro. Tá. O milteforam com o alopurinol e a domperidona, eles estão associados a isso, os três? Ou Pode só... fazer. Eu já ouvi falar assim. A domperidona é recente, né? Ela começou, acho que foi um trabalho de 2011 que mostrou benefício, mas são poucos trabalhos na literatura, tá? Com a domperidona. Mas sim, já tem algum subsídio, você pode fazer associado. É o protocolo padrão, né? E as complicações. É com que se trata. Tá? E assim, você acha que em paralelo ao tratamento, repetindo sempre o hemograma e a ultra, por causa da parte renal? Não, ultra não precisa. Assim, o que eu acho importante é o RPCU, tá? Por causa da glomerulonefrite, então monitorar a proteinúria e monitorar o quadro hematológico, a anemia, para ver se isso está melhorando, tá? E assim, o título tem trabalho que já mostrou bem assim que há uma correlação de queda de título sorológico com melhor clínica, com sucesso no tratamento. Então, até pouco tempo atrás eu desconhecia até essa informação, porque antes o título é meio errático, né, que nem a gente falou assim. Mas existe uma consistência assim em queda do título com sucesso no tratamento, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui do pessoal. Pessoal, cuidado, tá? Falando de imunomodular, leishmanicida, leishmanostático, tudo isso é importante. Tem a imunoterapia também, tá, Vanessa? Que é uma opção
a dose dobrada, cada 21 dias, e depois 3 doses depois a cada 6 meses. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas, olha, cuidado, pessoal falando de marbo, tá? Mas, olha, cuidado com protocolos que não estão bem estabelecidos, tá? Porque isso pode, a gente não pode. Qual a ideia? Em qualquer doença, tá, pessoal? Você não pode privar o paciente de um tratamento que esteja bem documentado, bem estabelecido os resultados, tá? Em detrimento de outro que não esteja totalmente estabelecido. Isso pode gerar problema. Mesmo que você tenha visto resultados ou etc e tal. Então, assim, se você for fazer uma opção por um tratamento que não tenha uma documentação científica definitiva, mesmo que ele seja promissor, faz um termo de consentimento esclarecido para o tutor, tá? Que você está deixando de fazer determinado tratamento para tentar um outro tratamento, os motivos disso e que ele concorda, tá? Isso é muito importante. Tá? A gente tem que estar sempre embasado pela literatura científica. Trabalho com metoforam tem 200 aí. Muito, muito, muito. Tem muito trabalho com loprinol, muito trabalho com domperidona, pouquíssimos ainda, mas tem, tá? Mas outros, a gente tem que lembrar da questão da carga parasitária, se realmente tem trabalhos que documentam essa queda na carga parasitária, né? Então, tudo isso tem que ser, a questão epidemiológica, saúde pública, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da gente fazer esse tratamento, tá? Então, falando de leishmania, é melhor, normalmente, o caminho da receita de bolo, do que está documentado, do que é permitido fazer, tá? Para a gente acabar não caindo em armadilhas por aí, tá? Tudo bem? Tudo bem. Satisfeita, Foi Vanessa? ótimo. Hoje foi maravilhoso. Obrigada, doutor. E não, nós é que agradecemos por você ter trazido o seu caso e ter dado a oportunidade da gente poder discutir síndromes clínicas. Independente da leishmania, a gente pode discutir anemia, pode discutir linfadenomegalia, esplenomegalia, e aí confluir para um possível diagnóstico, né? E ainda não temos a resposta definitiva. O pessoal perguntando se vai ficar salvo, fica na IGTV, tá? Depois eu acho que passa para o YouTube, tá? Vanessa, muito obrigado pela participação, tá? Agradeço imensamente por ter cedido o seu caso e estar aqui. Você realmente é uma simpatia, como todos falaram, tá? Obrigada, doutor. Muito obrigado pela participação. E depois você me conta, por favor, a que conclusão você chegou. Tá Sim, bom? vou repetir o exame, vou te passar sim, com certeza. Obrigada, tá? Pela oportunidade. Legal. Tchau, Vanessa. Deixa eu te Tá, desconectar boa aqui. noite. E eu não consigo Tá bom. desconectar só a Vanessa. Eu acho que eu tenho que desconectar nós dois, gente. Então eu vou me despedir aqui de todos vocês também, tá? O pessoal adorou, falando que gostou muito, que bom. Já temos mais de 100 pessoas na live, isso significa que realmente está boa e não baixa. Isso é o melhor ainda. Pessoal, boa noite a todos. Bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.